Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. Neste podcast, recebemos o professor Tiago Grande, da Nova Acrópole Caxias do Sul. Seja muito bem-vindo, Tiago. Oi, estamos aqui mais uma vez para um bate-papo filosófico. Bem, pessoal, dando continuidade à nossa série de podcasts sobre a tradição filosófica, vamos falar hoje um pouco sobre a China. E, evidentemente, falar sobre a tradição filosófica existente na China antiga. Bem, Tiago, eu gostaria que você começasse, então, nos situando dentro desse contexto. A China tem uma história das mais intrigantes porque é uma civilização que emerge lá no Neolítico e, claro, com todas as mudanças que passou ao longo desses milhares de anos, mas está presente diante dos nossos olhos agora aqui no século XXI. Eu acredito que seja um único caso. E aí já tem um ponto de reflexão para nós, que é como pode, né, uma civilização tão antiga, passando por todos os percalços que qualquer civilização passa, desde guerras, doenças, idades médias, absorvendo culturas diferentes, que é, aliás, um dos atributos da cultura chinesa, e chegar aos nossos dias com alguns elementos fundamentais que não se perdem. E os historiadores eles apresentam uma antiguidade proto-histórica, vamos dizer assim, anterior à história escrita e convencional, que remonta a uma dinastia que os chineses chamam de Xia, uma dinastia considerada mítica por enquanto. Não há evidências arqueológicas ainda de que essa dinastia realmente existiu, embora pareça que o próprio governo chinês esteja investindo esforços e pesquisas para comprovar isso. Mas logo em seguida, já no segundo milênio antes de Cristo, aparece aí sim o protótipo da civilização chinesa com a dinastia Shang. E já alguns elementos da escrita, essa escrita curiosa também, logográfica, né? Essa escrita tão diferente para nós ocidentais, que foi, por sinal, um dos elementos principais para a unificação e para a preservação da cultura chinesa ao longo de tantos e tantos séculos. Pelo fato de não ser um idioma fonético, por incrível que pareça, ele facilitou a unificação daqueles povos e a preservação de uma unidade cultural básica. Mas, voltando à história, essa civilização, nascendo então com essa dinastia Shang, ela vai encontrar uma primeira grande turbulência com a ascensão da dinastia Zhou. E essa dinastia Zhou ela já traz elementos artísticos e culturais muito importantes. Daí vem, por exemplo, um conceito fundamental na cultura chinesa, que é o mandato do céu. Em chinês, a gente não sabe pronunciar direito, né? Eu não sei pronunciar direito, mas é algo como Qianmin. E esse mandato do céu é a premissa de que os governantes são bons e justos quando recebem, de algum modo, a inspiração e a autorização dos deuses do céu para governar. E os Zhou são então os governantes que ostentam pela primeira vez na história registrada esse direito divino de governar. Essa dinastia ela dura alguns séculos e ela começa a enfraquecer o seu poder e a sua capacidade de governo, justamente no momento em que vai aparecer aqueles grandes sábios da China, como Confúcio, Lao Tse, em um período que ficou conhecido como das primaveras e outonos. Como a gente pode ver, primaveras e outonos, aí está falando de turbulências, ciclos, né? E logo em seguida
essa dinastia Zhou ela se desfaz como poder central e surge o período chamado dos 3 estados combatentes, ou os 3 estados guerreiros, uma espécie de Idade Média que vai ser emblemática porque muitos filmes e muitos tratados de estratégia de guerra, Sun Tzu, Arte da Guerra, essas coisas que a gente muitas vezes lê sobre a estratégia chinesa vêm desse período. E até que então surge um personagem muito curioso, que é o cara que vai dar início à dinastia Qin. Ele se chama Shi Huangdi, tem um filme, inclusive, no cinema falando sobre ele, se não me engano, é o Herói. E nesse filme aparece esse personagem histórico que vai unificar a China e vai dar aí o início do que no futuro será o país China, como a gente entende hoje. Ele não só unifica o poder, mas ele também cria uma moeda comum, ele define uma jurisdição comum para aquele território todo. Existe um episódio triste também, ele ao que parece ele manda queimar diversas obras, diversos livros, muito mais por uma guerra ideológica contra os literatos que defendiam ainda a ordem antiga da China, mas isso acontece. E poucos anos depois vai surgir o primeiro período de ouro da China com a dinastia Han. E essa dinastia Han ela é muito importante porque daí vai vir o início da Rota da Seda, que tem um papel de estabelecimento do comércio com o Ocidente. No primeiro momento, a Rota da Seda, claro, vai ligar os territórios do interior da China, como a gente conhece hoje. Surge um enriquecimento material mesmo dessa civilização. Também nesse período da dinastia Han que surge o papel, que para nós ocidentais vai chegar muitos e muitos anos depois, muitos séculos depois, né? Essa dinastia Han ela tem também a curiosidade de receber os primeiros monges budistas, né? Mas é uma dinastia bastante confucionista. A cultura da dinastia Han é inteiramente confucionista. Aí a gente vê já uma outra característica fundamental da cultura chinesa, que é o confucionismo. Então a gente está falando de 300 anos depois do aparecimento do próprio Confúcio, e é quando pela primeira vez a gente vê o impacto dos ensinamentos de Confúcio na China, porque vão surgir aí os concursos públicos para os servidores públicos, coisa que temos no Ocidente hoje também, né? O funcionário público faz concurso. Na China isso já existia no século 3, 2 a.C. E essa característica de ordem e de racionalização da sociedade e de hierarquia, de uma espécie de meritocracia confuciana, como alguns autores chamam, isso já aparece alguns anos antes de Cristo. É impressionante como elementos que estão presentes hoje na cultura chinesa têm nascimento séculos e séculos atrás. Depois dessa dinastia, a gente tem um outro período de Idade Média. A dinastia Han dura cerca de 400 anos. É um período longo, né? Depois tem uma Idade Média, guerras, e vai surgir um outro período de ouro com a dinastia Tang. E os Tang são famosos pela poesia, pela literatura, e vão surgir também documentos de história e registros escritos consolidando o próprio neoconfucionismo que existe nessa época, e também uma boa convivência com o budismo. Apesar de que no final da dinastia Tang surge um primeiro conflito com os budistas, e o que se convencionou chamar de os 3 ensinamentos, que em chinês é Sam Jiao. Sam Jiao são os 3 principais ensinamentos: confucionismo, taoísmo e budismo. No período de ouro, no ápice da civilização chinesa na dinastia Tang, esses 3 ensinamentos convivem bem. Então aí também uma outra característica: quando uma civilização vive seu período de ouro,
há um atributo de tolerância, né? Tolerância, de boa convivência, de ecletismo. Mas nada dura para sempre, a dinastia Tang também se termina. E já pelo século XI, XII, a gente vai ver a ascensão dos mongóis no norte da China, acontece a invasão. E aí um outro elemento muito curioso, porque se diz que os mongóis invadem a China, mas eles é que se tornam chineses, né? Do ponto de vista cultural, eles dominam aquele território, mas absorvem a cultura chinesa. Parecido com o que acontece com os romanos e os gregos, né? Os romanos absorvem a cultura grega e se helenizam um pouco. O mesmo acontece com Kublai Khan, quando se torna o grande governante do Império Mongol. Ele se torna culturalmente mais chinês do que os chineses mongóis. Essa dinastia também, chamada Yuan, termina. E mais à frente nós vamos ter o período em que chegam os cristãos na China, durante a dinastia Ming. E é ali que também ocorrem as navegações, as famosas navegações chinesas. É também quando esse processo se fecha, porque a dinastia Ming e a dinastia Song, elas são famosas por uma tentativa de fechar a China, de blindar a China em relação aos outros povos, né? Em especial os emissários do Ocidente. Inclusive tem episódios curiosos, né? Quando um embaixador inglês, já de uma Inglaterra poderosa, ele tenta estabelecer uma embaixada na China e gerar laços comerciais, e o imperador chinês diz que agradece muito a visita, só que diz que entendia que os chineses não tinham nada para aprender e nem adquirir dos ingleses. Imagina a reação que isso causou no Império Inglês da época, né? Então existia isso também, uma China tentando não ser contaminada, não absorver cultura de fora. Talvez por uma reação ao que ocorreu quando os mongóis invadiram a China, né? Seja como for, no final do século XIX, já depois da invasão dos Manchus, já no período da dinastia Qing, com os Manchus, que vieram do Nordeste, daquela região mais próxima do Japão, do Mar do Japão. Essa dinastia vai até o início do século XX, mas no final do século XIX a China está enfraquecida, surgem problemas com a mesma Inglaterra, né? As guerras do ópio. A Inglaterra e outros países do Ocidente passam a pressionar a China para comprar mercadorias, não só ópio, outras coisas também, e surgem revoltas, algumas favoráveis à China tradicionalista, outras favoráveis à modernização da China. Inclusive alguns intelectuais que queriam modernizar, que eram a favor da modernização da China, eram contrários ao confucionismo. E vejam como convivem, então, ideias diferentes, né? A China, ela, além de muito tempo na história, ela é um laboratório ou um palco de convivência, nem sempre harmoniosa, de muitas ideias diferentes. Aliás, assistindo a um curso uma vez, o professor mostrou uma foto de um altar chinês, um altar assim, da chamada religião popular chinesa, né? E nesse altar, quer dizer, a pessoa na sua casa tinha ali a imagem de Lao Tse, de Confúcio, tinha a imagem do Buda, tinha a imagem de Jesus Cristo, e tinha também uma outra imagem que eu não vou mencionar o nome, mas que era de um político ocidental que não tinha nada a ver com religião. E esse era o altar do chinês, essa é a religião popular chinesa, quer dizer, é como se a cultura chinesa fosse uma espécie assim de mar, onde todas as coisas que se jogam ali passam a pertencer ao mar, né? Se mesclam aquela cultura, né? É uma miscelânea. Tem um historiador britânico chamado Jack Goody, que escreveu um livro fantástico chamado Renascimentos, em que ele expõe as diferentes idades médias e renascimentos de 5 ou 6 civilizações, mostrando a ciclicidade da história, né? E o Jack Goody diz que na China tudo se concilia, né? De algum modo tudo se concilia. O próprio comunismo, quando chega na China, a partir da luta entre Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, Chiang Kai-shek e os nacionalistas do Kuomintang perdem, né? Ele acaba se refugiando em Taiwan. É por isso que Taiwan fica como um país separado durante boa parte do século XX. E Mao Tse-tung centraliza o poder com o Partido Comunista. Mas o próprio Mao Tse-tung, dizem os historiadores, ele não consegue
entre aspas, se livrar da cultura confucionista clássica chinesa. Embora ele tenha tentado, alguns historiadores dizem que ele fez isso de um modo confucionista. Quer dizer, o chinês tem intrinsecamente em si a mentalidade confucionista. Então, quando tenta limpar a cultura confucionista, faz isso de um modo confucionista e claro que, por consequência, não consegue eliminar esses traços tão fundamentais e essenciais que caracterizam o chinês, né? Hoje em dia, depois das reformas do Deng Xiaoping, que teve aquela famosa frase de 2 sistemas, um país, e o que nos lembra não só de capitalismo e comunismo, como esses 2 sistemas, mas também daquela simbologia chinesa do yin e do yang, né? Então parece que também essa cultura que trabalha desde sempre com esses conceitos antagônicos ou complementares do yin e do yang, e em alguns momentos tenta e talvez consiga aplicar essa ideia de convivência dos contrários, né? E hoje parece que existe um revival, né, do confucionismo e da cultura clássica chinesa. Parece que o próprio governo tem financiado escolas e academias confucianas. Então as coisas já mudaram bastante em relação ao início do século XX. E claro, todo mundo sabe hoje que a China é uma potência econômica, embora ainda tenha uma população pobre na sua maioria, mas o que está acontecendo hoje no panorama econômico e comercial, todo mundo sabe, a China hoje volta a ser um grande player econômico e político, né? Coisa que, na verdade, do ponto de vista dessa história larga de 5.000 anos, ela simplesmente volta a ser algo que quase sempre fora. A China, segundo me disseram uma frase que para mim fez muito sentido, que é o seguinte: nós ocidentais tentamos entender a China à luz dos nossos conceitos, né? Mas na verdade a China não tem se tornado nada do que a gente pensa. A China tem se tornado cada vez mais China. De modo que para entender a China moderna a gente teria que estudar a história da China. Agora, você falou, Tiago, amplamente sobre um período histórico que durou milênios, e toda civilização, quando nós pesquisamos, ela se desenvolve também através do desenvolvimento, evidentemente, da ciência, política, religião, arte, e isso não é algo que surge aleatoriamente. Isto surge em virtude de um dirigente, de seres humanos que concebem ideias elevadas, enfim, de vivências, valores, códigos morais, etc. Por fim, como se deu esse processo na China desse período antigo que você acabou de mencionar? A tua pergunta é muito legal, interessante e bastante complexa, porque na realidade essas facetas da cultura humana, ciência, arte, religião, política, é claro que elas também são muito dinâmicas ao longo desses 5.000 anos de história. Só um adendo, Tiago, eu gostaria que você falasse também, acabei me esquecendo, sobre a filosofia dentro desse processo. Justo. Como até uma amarração, né, Danilo? Uma amarração ou aquele elemento que faz conversarem, né, todas essas facetas da cultura. Perfeito. É uma maneira boa da gente abordar o tema. Bom, do ponto de vista científico e tecnológico, a China quase sempre esteve à frente, né? O papel, a pólvora, a bússola, muitas coisas que no Ocidente são consagradas e utilizadas, vamos colocar assim, depois do ano 1000, vieram da China, né? Se a gente fala da Revolução Industrial, tudo bem, aí nós temos uma original conquista ocidental, mas antes da Revolução Industrial parece que todas as coisas do ponto de vista científico e tecnológico nos chegam do Oriente. E a China então tem uma ciência profícua, né? E isso não é ao acaso, isso vem justamente por esse impulso filosófico muito claro, seja com um viés confucionista mais ligado a uma ordem e hierarquia social, seja do ponto de vista de um viés mais taoísta, ligado à relação do ser humano com a natureza e com os mistérios, seja até mesmo do ponto de vista budista, quando o budismo chega na China, com essa influência mais criativa, né, dos hindus, a gente vê uma atitude de busca por saber e explicar e realizar coisas que gera os seus frutos na ciência e na tecnologia. Do ponto de vista artístico, a gente tem aí
no período Han, uma maravilha eu já tive a oportunidade de ir em museus na Europa e ver as peças de cerâmica e de bronze. A característica, por exemplo, da arte Han eles gostavam muito de retratar cavalos, né? E para aquela época, século 3, 2, 1 antes de Cristo, os primeiros séculos também da era cristã, eles fizeram maravilhas. Outra coisa que é famosa é a porcelana chinesa, né? Uma porcelana chinesa hoje, inclusive original daquela época, é algo raro e caríssimo, né? E é uma arte muito fina, né? Os chineses, que pelo visto influenciaram também os japoneses, uma arte muito fina. A pintura chinesa, por exemplo, ela tem uma característica de simplicidade e de transmitir muita informação, de transmitir uma mensagem profunda com poucos traços, né? A gente também vê a música chinesa, que foi inclusive objeto de estudo de Confúcio durante muitos anos, né? Tem uma história, uma lenda de que ele resgatou uma música chinesa muito antiga, conduzido por uma criança, né? É uma história bastante mítico-simbólica, de que uma criança o levou a um lugar que tocava aquela música perdida. E Confúcio pôde resgatar esse gênero musical. Ele próprio era um grande músico, né? Além dessas facetas artísticas, tem uma que foi justamente o que me levou a gostar da China quando adolescente, ainda, que são as artes marciais, né? A despeito das guerras em si, a disciplina da arte marcial também é muito famosa, e acho que nós ocidentais, quando lembramos da China, em geral pensamos também nessas coisas, seja no Templo de Shaolin, que é um mosteiro que existe até hoje na província de Henan, uma das regiões mais antigas até da civilização chinesa, onde a civilização teria começado, ou então o Templo de Wudan, que aí não é numa planície, é lá no alto das montanhas. Então também, de novo, o Yin e Yang, né? Uma escola marcial externa, como a gente chama, embora ali também haja estilos internos, e uma escola no topo da montanha caracterizada pelos estilos internos, como é o caso da escola de Wudan. Também, além da ciência e da arte, poderíamos falar da religião. Eu já mencionei os 3 ensinamentos, o confucionismo, o taoísmo e o budismo, mas existe um quarto, que é essa religião popular da China, que é essa mescla, né? Ela é meio indefinida, muito característica, tudo se soma, tudo se mistura. O chinês, ele tem um natural respeito por todos os grandes personagens da história. Muitos se mitificam, né? Personagens se tornam mitos. Tem muitos heróis na mitologia chinesa. Existe um livro chamado Shu Qing, é um dos 5 clássicos da China, e ali menciona também a existência de dragões, né? Grandes heróis e sábios que ensinaram e realizaram muitas coisas para o povo chinês. Também existe um mito da antropogênese, na realidade, né? De que o ser humano foi criado do barro por um casal semidivino, um casal que é retratado como metade ser humano, metade dragão, e que houve também um dilúvio, e que depois desse dilúvio surgem os 5 imperadores divinos, né? Os 5 bons imperadores, e vão transmitindo aquele mandato do céu, né? Até chegar então nos governantes humanos. Então existe toda uma mitologia complexa na cultura chinesa, raramente conhecida por nós ocidentais, mas muito intrigante também. E bom, do ponto de vista político, já falei um pouquinho quando falava da história, mas a política chinesa, ela tem esse viés da hierarquia e da ordem, né? Isso perpassa as diferentes épocas da tradição chinesa e quem sabe seja também uma marca da China atual. E bom, a filosofia chinesa, seja ela vista pelo lado mais confuciano, mais taoísta, ou pelo lado budista, porque o budismo chinês, ele é um budismo diferente, né? O budismo Chan, como normalmente se chama, que depois vai para o Japão e vira o Zen budismo. O budismo chinês, ele é fruto do budismo Mahayana,
que chega à China, mas ele ganha um colorido todo especial, né? Então, mais uma coisa que quando chega na China se torna chinês. E a filosofia chinesa ela é multifacética, né? A gente pode estudar, por exemplo, conceitos ético-morais em Confúcio, e esses conceitos eles são bastante complementares a conceitos ético-morais em Lao Tse. E eu estou usando a palavra complementar porque esse é por si só o ensinamento da filosofia chinesa, né? Lembrando de novo do símbolo do Yin e do Yang, que segundo a metafísica chinesa aparecem quando do surgimento do próprio universo, né? O universo, antes de nascer, o que havia era um vazio, chamam Wu Ti. E esse vazio, depois, quando se manifesta como universo, aí dá nascimento ao Tai Chi, né? O todo, que vai expressar então essas duas forças. O Yang, que é positivo, e o Yin, que é negativo. O Yang, que é expansivo, e o Yin, que é receptivo, restritivo. Dessa dualidade, a gente vai desenvolver então, ainda falando da metafísica chinesa, uma série de componentes simbólicos que retratam instantes no desenvolvimento da natureza, na dinâmica da natureza. Isso ficou famoso com o livro que hoje a gente compra na livraria, que é o I Ching. Esse, na verdade, mais do que um livro, é o principal dos 5 clássicos da China, e mesmo antes de Confúcio, que foi um famoso comentarista e promotor do I Ching, antes de ser um livro, era um conceito sintético, né? Era um conceito que pretendia explicar o nascimento, o desenvolvimento e as mutações da vida e da natureza. Com esses 2 símbolos, o Yang e o Yin, combinados entre si, nós temos 8 trigramas, ou então 64 hexagramas. Quer dizer, são 64 arquétipos, ou fotografias, ou momentos, ou instantes das mutações da natureza. Como se a gente pudesse ver a natureza se movendo num filme e pudesse parar esse filme em 64 momentos. E esses 64 momentos representam, então, simbolicamente, claro, tudo o que acontece no mundo. E todas as movimentações e toda a dinâmica dos elementos, ela pode ser simbolizada nessas 64 fotografias da natureza. É muito bonita também, é uma filosofia muito estética. E, bom, aí a gente vê a riqueza da filosofia chinesa, né? Bem, Tiago, para encerrar, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre esta decadência que ocorre na China. E isso é algo bem parecido com o que aconteceu também no Egito, ou seja, havia uma condução humana, política, social, que era dirigida pelos deuses, uma condução evolutiva que tinha essa condução divina. E, naturalmente, há um processo de decadência também que acontece no Egito, na própria China, em Roma, enfim, em vários momentos da história isso acontece e também faz parte dos ciclos da própria humanidade. Agora, diante disso, quais elementos nós podemos extrair destas experiências para que evitemos cometer os mesmos erros que levaram estas civilizações à decadência e que, diante desse estudo, não apenas da China, mas dessas grandes civilizações humanas, que elementos práticos nós podemos viver destas sabedorias? Claro, porque não estamos falando de um patrimônio cultural e civilizatório de um momento histórico, mas, sobretudo, da própria humanidade. Sem dúvida, e tu tocaste num ponto aí que nos leva ao encontro desses ensinamentos atemporais, porque o que eu vou falar agora, respondendo a tua pergunta, muitos vão dizer, poxa, mas isso é o que aparece também em Platão e em outros grandes filósofos. Claro, porque justamente a sabedoria atemporal, a sabedoria clássica, aquela que não morre com o tempo, ela também aparece em diferentes lugares, né? Ela não é privativa de um lugar ou de um momento. Então, parafraseando de novo o Shu King, que é esse livro dos documentos, o livro da história, que é um dos 5 clássicos da China, menciona que quando o governante ele é virtuoso, o céu lhe concede a autoridade para governar e a sociedade vive feliz com justiça. Simbolicamente, miticamente, ou até, por que não dizer, historicamente, ocorrem catástrofes naturais ou humanas, como as guerras, que vão questionar esse mandato do céu. E nas idades médias ou nos períodos de turbulência
inclusive de renascimento também dessa história longa da China, a gente vê que o mandato do céu é reivindicado por outros governantes. O próprio governante da dinastia Zhou diz a história que ele reivindica o mandato do céu porque os governantes da dinastia Shang tinham caído no vício. Então, a gente não sabe o quanto desse fato histórico é exatamente assim, mas aproveitando exatamente a tua pergunta, o que nós podemos tirar disso? Ao menos o que conta essa história é que a autoridade do governante, concedida pelo céu, pelos deuses, ela tem uma evidência moral. Quando o governante perde o mandato do céu, ocorrem catástrofes, surgem problemas, tristezas, miséria, fome, terremotos inclusive. Também surgem guerras, o povo percebe a injustiça, a pobreza, surgem conflitos, os dirigentes não concordam mais entre si, aparece a desarmonia social. Então essa é a evidência fática de que se perdeu o mandato do céu. Tomando esse mandato do céu como símbolo, eu acho que a gente pode aplicar em qualquer sociedade do mundo, em qualquer época. Quais de nós não queremos governantes justos? Quais de nós não queremos governantes virtuosos e bons, benevolentes? E por que não usar até a palavra, um pouco de esperança, a palavra sábio, né? Então, nessa cultura de milênios da China, aparece também essa perspectiva ou esse ensinamento de que a política segue a ética, de que os governantes são verdadeiros governantes e têm autoridade moral, ou simbolicamente autoridade do céu, quando são virtuosos, retos e sábios. Confúcio, por exemplo, tinha esse desafio, né? Ele dizia que a principal pergunta era como encorajar os governantes a serem bons. E eu acho que a gente segue nessa busca, não só aqui no nosso país, no mundo inteiro, e quem sabe, ao longo desses ciclos históricos, como a China mostra pela sua história, e também, quem sabe, independente dos ciclos históricos, como a cultura atemporal mostra da China ou de outros povos, por que não a gente possa se inspirar com essas ideias, a gente possa cultivar em nós mesmos essas propostas e não deixar a esperança morrer de modo algum, continuar sempre lutando com o peito aberto por esse sonho de uma sociedade justa, de um mundo bom, em que as pessoas vivam de modo harmônico e saudável. Tiago, dessa maneira encerramos então o nosso podcast. Muito obrigado pela explanação e, claro, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço a presença e continuemos, como eu sempre gosto de dizer, em busca da sabedoria, como verdadeiros amantes dessa sagrada deusa Palas Athena, deusa da sabedoria. E para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast@nova-acropole.org.br. E para quem quiser saber mais também sobre a Nova Acrópole, Escola de Filosofia Maneira Clássica, procure a sede mais próxima em nosso site nova-acropole.org.br. Até a próxima! A trilha deste podcast é de autoria de Mozart e chama-se Sonata Piano número 11 em Lá maior.